Oi, eu sou Paulo Gutenberg. Hoje eu estou na presença desse livro aqui, ó, na companhia desse livro maravilhoso, Por que Sou Católico, do professor Felipe Aquino. E aí eu gostaria de ler aqui um depoimento do professor Felipe. Ele tem um canal no YouTube, faz alguns programas e apresentação e palestra na Canção Nova. Ele é muito conhecido. E aí tem um depoimento pessoal dele. Esse livro aqui ele fez porque o filho dele pediu, o filho dele já era adulto, né? Pediu para ele fazer um livro, porque sou católico, justamente para os colegas dele, do filho dele, para explicar, ter essa resposta, porque as pessoas são... A gente tem uma cultura que, se Deus quiser, está acabando essa cultura da gente, nós católicos, não saber nem por que somos católicos, nem saber conhecer a história da igreja, e por aí vai. Aí qualquer pessoa vem, leva a gente na conversa, a gente sai fora. Então é bom a gente se aprofundar na nossa fé, na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério da igreja. O Felipe Aquino ele aborda muito bem isso aqui. E no início ele faz um depoimento aqui, um depoimento pessoal. Logo no início, na página 11. Achei muito interessante, então eu vou ler para vocês, tá ok? Espero que vocês gostem. Já vou pedindo para vocês deixarem o seu like aí, se inscrever no canal, beleza? Vamos lá. Um depoimento pessoal. Nasci católico. Esta é a graça que mais agradeço a Deus. Todos os dias, depois da missa, na Catedral de Lorena em São Paulo, né? Perto da Canção Nova lá, onde fui batizado, fiz a primeira comunhão e recebi o matrimônio. Vou até aquela sagrada pia batismal, onde fui regenerado nas águas do batismo e renovo as promessas do meu batismo. Foi ali que me tornei filho de Deus e herdeiro do céu, através da Igreja Católica, minha mãe. Nada para mim é mais importante do que isto nesta vida. Nem mesmo o meu diploma de doutor em engenharia mecânica eu quis colocar na parede da minha sala de trabalho, mas apenas a minha certidão de batismo. Sei que tudo vou deixar neste mundo, depois que partir para outra vida, mas pelo batismo e pela igreja, sei que me estarão abertas as portas da vida de Deus, da vida em Deus, que não terá fim. Como disse Santo Agostinho, que me importa viver bem se eu não puder viver para sempre? Eu quero viver para sempre em Deus e sei que o caminho é a Igreja Católica que Jesus fundou. Meus pais eram autenticamente católicos. Rezávamos o texto todos os dias às 18 horas, mas eles não nos levavam à igreja pelo pescoço. Não. Graças a Deus, souberam nos convencer com humildade, bondade e convicção da certeza da fé católica. Hoje, todos os meus 8 irmãos são católicos convictos, sem exceção. Sem dúvida, isto foi o fruto da grandeza dos nossos queridos pais, verdadeiros mestres e educadores, embora de poucos estudos. Embora eu tenha nascido em uma família 100% católica, me tornei muito mais convicto da minha fé depois que conheci os seus fundamentos. Como todo jovem, também eu fui levado a querer conhecer outras religiões. No entanto, quanto mais as conhecia, mais me tornava católico convicto, pela coerência e beleza da fé da Igreja Católica. Muitos católicos abandonam a igreja porque crescem, estudam, etc., mas não estudam a fé católica. Então, quando surgem os problemas e questionamentos da vida e as dúvidas da fé, não sabem as respostas para as suas indagações e começam a procurar em outras religiões essas respostas, as suas respostas, sem saber que a Igreja Católica tem essas respostas. Muitos graduados em universidades apenas sabem de religião o pouco que aprenderam na preparação da primeira comunhão e por isso não têm respostas para as suas dúvidas. Cresceram na ciência, mas não na fé. Ao mesmo tempo que eu cursava o doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos,
À noite eu cursava também teologia. Durante esses 3 anos, pude mergulhar na substancial doutrina católica, amadurecida pelos santos padres dos primeiros séculos da Igreja, pelos papas, santos, mártires e confessores da fé, doutores da Igreja, teólogos, etc. Então, eu pude me defrontar com a seriedade da fé católica, recebida de Jesus Cristo e cultivada há 2000 anos. Estudando a fé católica, a moral, a liturgia, a história da Igreja, a dogmática, o credo, os sacramentos, escatologia, morte, juízo, céu, inferno e paraíso, mariologia, pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo, eclesiologia, igreja, etc. Pude então verificar, além de outras coisas, que a fé católica em nada contradiz a ciência. Ao contrário, faz uso dela para entender melhor o mistério da fé e a revelação de Deus. Vendo aqui a Igreja Católica, como muitos afirmam aí que a Igreja é inimiga da ciência, do progresso, que até aquelas que eles fazem para desmerecer sobre a questão da Idade Média, chamam de Idade das Trevas, mas foi nesse período que desenvolveu muita ciência, né? O professor Felipe explica muito bem isso aqui nesse livro também. Deixa eu continuar aqui. Sendo matemático e físico, professor universitário e pesquisador, isto me foi importante. São muitas as razões pelas quais eu sou católico. Ao longo dessas páginas, irei apresentar resumidamente cada uma delas. Tentarei fazer de maneira mais simples. Aí vem. Sou católico porque sou convicto que Jesus Cristo é Deus e que a única igreja que ele fundou, que hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. A única igreja que Jesus fundou foi a Igreja Católica. As outras foram surgindo por heresias e cismas a partir dos primeiros séculos e fundadas por homens. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre quem fundou cada igreja, as mais importantes, não todas, que são, não dá nem para contar as igrejas que tem evangélicas. Né? Sou católico porque a Igreja Católica é uma instituição divina e que recebeu de Jesus, na pessoa de São Pedro e dos apóstolos, hoje os bispos, a missão de levar a salvação de todos os homens no mundo inteiro, que os bispos são os sucessores dos apóstolos. Somente um bispo pode nomear outro bispo, né? E aí vem a sucessão apostólica, vem daí, lá do primeiro século. E Jesus enviou os apóstolos, né? E aí estamos nós aqui até hoje, professando a mesma fé que os apóstolos pregavam. Né? Sou católico porque somente na Igreja Católica temos a plenitude dos meios da salvação que Jesus deixou. Sou católico porque na Igreja Católica temos Jesus vivo e presente na Eucaristia, em todos os sacrários da terra. É a única religião onde Deus está vivo e presente, de modo real e substancial, corpo, sangue, alma e divindade, por amor a nós. Sou católico porque a Igreja Católica tem o sacramento da confissão, que me dá a certeza de que todos os meus pecados são perdoados. Sou católico porque a Igreja tem uma história belíssima de 2000 anos, ininterrupta, com uma série contínua de 266 papas e 21 concílios ecumênicos universais. Mesmo com muitos erros cometidos pelos seus filhos, leigos e clérigos, as luzes da história e da Igreja superabundam em muitas das sombras. As luzes, é isso que eu falo, as pessoas falam só das sombras da Igreja, né? dos erros dos filhos, mas não falam das luzes, de tudo que a Igreja Católica trouxe de bom para a humanidade. Sou católico porque os evangelhos da Igreja Católica são historicamente autênticos, aprovados pela mais severa crítica racionalista. Os racionais fizeram um estudo e para comprovar que os evangelhos eram falsos e comprovaram que eles eram verdadeiros. Sou católico porque Jesus garantiu à sua igreja a infalibilidade nos assuntos da fé e de moral, isto é, naquilo que é essencial para levar o homem à salvação. Ela é, como disse São Paulo, a coluna e sustentáculo da verdade neste mundo. Ele está lá em 1 Timóteo 3,15. Sou católico porque Jesus garantiu que a Igreja Católica jamais seria vencida pelas portas do inferno. Está lá em Mateus 16,18.
A sua história de 2000 anos confirmam isto subejamente. Sou católico porque quis a igreja dirigida na terra pelo Papa, um pastor infalível em matéria de fé e de moral. Isto já acontece há 2000 anos, sem interrupção. Sou católico porque a igreja quem pensou e mostrou a Bíblia, isto é, discerniu quais os livros que deveriam fazer parte dela. Sem a Igreja Católica não haveria a Bíblia como temos hoje. A Bíblia vem da Igreja Católica e não o contrário. Por isso, ela é a única intérprete oficial da palavra de Deus. Isso aqui é sério, o professor fala. Os protestantes fizeram o desfavor de alterá-la. Sou católico porque é a única igreja que tem os sacramentos, através dos quais Jesus se dá e deixa encontrar, que nos transmitem a graça de Deus desde o nascimento até a morte. Na liturgia, a igreja celebra os sacramentos. Sou católico porque a igreja responde com clareza e profundidade às questões da vida. Quem eu sou, o que é este mundo, o que estou fazendo aqui, por que existe o sofrimento e a morte, para onde iremos após a morte. Sou católico porque Jesus deu a sua mãe, a Virgem Maria, para ser também a minha mãe, e porque a igreja também escolheu o seu pai adotivo, São José, para ser o nosso pai no céu e protetor neste mundo. Tudo isto e muito mais me dão a certeza da veracidade da fé católica. Isto que vamos ver a seguir, passo a passo. O nosso objetivo aqui não é fazer uma guerra santa e nem desrespeitar a opção religiosa de cada um, mas apenas oferecer aos católicos, esse aqui é um vídeo feito para os católicos, a razão da nossa fé, que está lá em 1 Pedro 3,15, que fala, né? Está aí pronto para dizer a razão da sua fé. Então esse é um vídeo feito para católicos, né? Se você, caso não é católico, eu respeito a sua opinião, eu sei que você está aí de outra religião, então peço que que o Espírito Santo dê esse discernimento para não entrarmos numa guerra santa, né? Meu objetivo aqui não é discutir com ninguém, mas essa aqui é a verdade que a gente professa, nós católicos, que muitos desconhecem e às vezes ficam sem respostas diante de indagações, tá certo? Curta aí, compartilhe, obrigado mesmo por ter assistido, valeu, um abraço, Jesus abençoe.